2026 promete ser um ano muito interessante para o mercado cripto. A gente pode ver vários projetos que não performaram tão bem em 2025 se valorizando. A gente vai descobrir se a gente vai ter o ciclo de 4 anos, se vai ser um ano de queda, se vai ser um ano de alta, se o mercado cripto ele vai continuar resiliente como ele tem sido nos últimos anos. E para você começar 2026 com o pé direito, o time de especialista da Coinext separou uma seleção dos melhores projetos para janeiro de 2026. E nessa carteira nós vamos ter projetos muito consolidados, que nós já falamos num vídeo de dezembro, e com alguns outros projetos que vai trazer mais emoção na nossa carteira. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, já deixa o seu like, se inscreve aqui no canal da Coinext e bora pro vídeo. Pessoal, meu nome é Felipe, o meu canal é o Descomplica, a gente descomplica o cenário de análise de investimentos em criptomoedas. Estou aqui a convite da Coinext para a gente falar dessa lista de projetos que podem performar bem em janeiro de 2026. A gente tem alguns projetos que eu já fiz, eu acredito que eu já fiz análise de praticamente todos esses projetos aqui individualmente de cada, mas eu vou pedir a Coinext para compartilhar a minha tela para a gente fazer uma análise de cada um deles aqui. E essa lista está bem interessante porque a gente tem 9 criptomoedas que a Coinext fez um relatório muito interessante para a gente vai comentar sobre eles. A primeira cripto que está nessa lista, né, não poderia ser diferente, é o Bitcoin. No momento que eu estou gravando esse vídeo, $87 mil por unidade. Continuamos em promoção de Natal, continuamos em promoção de Black Friday, Bitcoin abaixo de $90 mil por unidade. Isso aqui, daqui a 10 anos, vai ser sonho. Bitcoin abaixo de $100 mil por unidade vai ser o sonho de todo mundo querer ter comprado. E uma das coisas principais que a gente teve nesse último ano foi a criação dessa narrativa das Bitcoin Treasury Companies, né? N empresas estão comprando Bitcoin, colocando Bitcoin dentro dos seus caixas, Estados Unidos, Canadá, Japão, Inglaterra, Hong Kong. Então tem empresa comprando Bitcoin como se não houvesse amanhã. O segundo projeto que está nessa lista é o Ethereum. O Ethereum continua em promoção também abaixo dos $3 mil por unidade. A gente também tem dentro da Ethereum essa narrativa de Ethereum Treasury Companies, então também tem empresas comprando Ethereum, né? CEOs com o mandato de trazer Ethereum para dentro dos seus caixas como estratégia de reserva da empresa. A gente também tem Solana, que é o concorrente ali da Ethereum, um ecossistema muito barato, muitos desenvolvedores estão criando seus aplicativos dentro da Solana, altas movimentações. XRP, que está buscando ali uma licença para atuar como um banco dentro dos Estados Unidos, a menos de $2 por unidade, tem muito potencial também. E Chainlink, né? Chainlink, não tem nem o que falar, né? Se a Chainlink deixasse de existir por algum momento, metade dos projetos criptos parariam, porque ela é extremamente necessária para o crescimento do mercado cripto como um todo. E passando esses 5 projetos, que são aqueles que a gente já falou nos vídeos anteriores, vamos entrar nos projetos principais desse vídeo, que são aqueles que podem trazer mais emoção para a nossa carteira. E o primeiro deles é a Ethena. Ethena, no momento que eu estou gravando esse vídeo, está abaixo de 20 centavos de dólar. Gente, isso aqui é muito barato. Ela está dentro de uma narrativa muito interessante, que é a narrativa de stablecoins, que é uma narrativa de mais de 300 bi de dólar, onde os Estados Unidos possui um esforço, um interesse muito grande de fazer essa narrativa acontecer. E ela é o nosso terceiro projeto ali, pede para Tether, o STC, e a Ethena já está aqui, inclusive com uma participação muito grande da Ethereum, com 6 bi de market cap, tem muito potencial para crescer. Essa narrativa de stablecoins eu acredito que vai ser uma das mais interessantes depois que os Estados Unidos aprovou a lei de regulamentação das stablecoins. A gente pode ver um crescimento muito forte dessa narrativa para esse próximo ano. E ela é o nosso primeiro projeto dessa lista. O nosso segundo projeto, eu acredito que ele é pioneiro e ele é líder da narrativa que ele está. Na verdade, eu acredito que só a Solana consegue se aproximar um pouco do que ele faz nas suas estratégias de mobile, né? A gente já tem celular da Solana também, mas é a Helium, e a Helium está dentro de uma narrativa de DePIN, que é infraestrutura descentralizada
no mercado cripto. A Helios, gente, ela tá com um desconto, sim, mas ela teve uma migração de projetos também. Que eu acredito que ela nunca mais vai voltar nesse all-time high que ela já teve. A gente tá falando de mais de $50. Porém, o tamanho do desconto que ela tá não corresponde à atividade da rede que ela vem tendo ultimamente, né? O projeto da Helios é interessante de trazer conectividade de forma mobile, de forma descentralizada. Então ela já tem projetos de liberar internet gratuita, ela já tem planos de celular, de conexão Web3, então é uma evolução natural dessa rede que nós temos. Está pertinho da gente aqui também, escolheu o Brasil para acelerar uma expansão global de internet descentralizada ali junto com a Solana. Então tem algumas métricas muito interessantes do projeto. Primeiro que a gente tem visto um crescimento muito forte da utilização dos dados da Helios. Nos últimos 6 meses, a gente consegue ver que a gente praticamente quadruplicou o volume de utilização da rede da Helios, muito focada por conta do crescimento dos seus usuários de dados, que seria o equivalente à utilização da rede dentro de uma blockchain, por exemplo, que naturalmente traz receita para o protocolo. A Helios, ela praticamente triplicou a receita que ela vinha tendo desde 2025 e essa métrica, esse crescimento de receita ainda não está refletido dentro do preço. A gente pode ver isso acontecendo nesse ano de 2026, por isso que é o nosso segundo projeto. E o nosso terceiro projeto da nossa lista é uma que desde que foi lançada tem dado muito o que falar, tem feito muito sucesso com alguns investidores de trade, né, dos trades perpétuos, né, que carregam a sua posição de trading há mais tempo, fazem swing trade, né, fazem trade de longo prazo, que é a Aster. E a Aster, no momento que eu estou gravando esse vídeo, está menos de 70 centavos de dólar. Se comparado com o preço de lançamento dela, está muito distante, valorizou muito ainda, mas o seu all-time high foi ali acima de $2 por unidade. E por que a Aster é interessante, né? Essa narrativa de trades, de perpétuos, é uma narrativa de 30 bi de dólar e ela, apesar de ser lançada recentemente, já é a terceira nessa posição. Ela representa 4 bi de dólar e ela tem mais de 1,2 bilhões de valores locados dentro dela. Ela realmente, desde que foi lançada, é um absurdo. Seus números são muito interessantes, são 4 trilhões de dólares sendo negociados dentro delas, mais de 7 milhões, quase 8 milhões de usuários. Isso aqui para um projeto que acabou de ser lançado é impressionante. E sua plataforma muito simples de utilizar. Se você quer um gráfico do Bitcoin, eu poderia colocar uma ordem aqui e ir carregando essa ordem indefinidamente, um tipo de narrativa que vai continuar crescendo. Ela teve um crescimento do seu TVL absurdo, deu uma diminuída, mas ainda está muito acima dos protocolos dos concorrentes que ela tem, e é o nosso terceiro projeto dessa lista. E o nosso quarto e último projeto, a gente já fez a análise completa aqui no canal da Poinest, que é a Celestia. E a Celestia é um projeto que eu acho interessante. Ela está aqui a 40 centavos de dólar, 43 centavos enquanto eu estou gravando esse vídeo. Mas qual que é o ponto? A Celestia, ela já chegou a valer $20 por unidade. Quem me acompanha mais tempo no meu canal sabe que a gente pegou esse airdrop, a gente pegou vários airdrops ali dentro da rede da Atom, da Dimension, a Celestia foi um deles, subiu como um absurdo porque veio como uma revolução para o mercado cripto, né? Porque o que a Celestia faz? Eu vou explicar um pouco para vocês. Ela é uma evolução natural da blockchain, trazendo um conceito de blockchain modular. E dentro do seu ecossistema já tem N projetos sendo utilizados, né, que utilizam a tecnologia dela. Entre DeFi, RWA, DePIN, Gaming, Prediction Market, Payments, pagamentos. Então, tem muitos projetos que utilizam a tecnologia da Celestia porque ela é bem interessante. E isso aqui a gente consegue entender exatamente o que ela faz. Outras blockchains como Ethereum, como Solana, elas fazem todo o seu processo de validação, de consenso, dentro de um único bloco, né? São chamadas de blockchains monolíticas. O que a Celestia faz? Ela traz esse stack de forma modular, então a gente tem execução, a gente tem consenso, a gente tem disponibilidade de dados todos quebrados em blocos para trazer mais eficiência, para trazer redução de custo, para trazer velocidade e escalabilidade para as blockchains que utilizam a tecnologia da Celestia
para fazer as suas validações de blocos. Só que essa queda grande que ela teve, ela é muito voltada nisso aqui, ó. É o ponto principal que eu acredito, que é a inflação do token. A gente teve um desbloqueio enorme no ano de 2024. No ano de 2025 a gente também teve um crescimento muito grande de disponibilização de tokens, só que recentemente ela fez uma atualização e a gente diminuiu essa inflação de 5 para 2,5%. E quando a gente olha a utilização da rede de análise on-chain, a gente consegue ver que nesse mês de dezembro a gente teve um aumento expressivo da utilização da Celeste. Então, provavelmente, algum projeto grande, algum projeto interessante, algum time de desenvolvedores começando a migrar os seus projetos para dentro da Celeste, causando esse grande volume de utilização. E essa atividade da rede que está crescendo junto com a melhora do seu tokenomics não refletiu ainda no preço da Celeste, e isso pode acontecer já no início de 2026, então ela é o nosso quarto e último projeto dessa lista que a Coinext fez. Lembrando que isso não é uma recomendação de investimentos, é mais um caminho para você entender quais são criptos e por que elas podem ou têm potencial para serem investimentos interessantes para 2026. Então já deixa aqui para mim nos comentários se você tem algum desses projetos que a gente comentou, que ao invés de estar uma lista muito interessante, com 5 projetos muito consolidados e 4 projetos que podem trazer mais emoção para a nossa carteira. E se você ainda não deixou, deixa o seu like nesse vídeo, se inscreve aqui no canal da Coinext. Grande abraço e até a próxima!